Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Para distribuir boas novas e esperança, está no ar o programa Seitonoi, um modo feliz de viver. Olha só que legal, hoje o preletor Enio Masakihara recebe o preletor Olímpio Kitahara e o preletor José Adalton de Oliveira. Em pauta, os benefícios da leitura de sutras sagradas da Seitonoi. Então, na medida que a pessoa lê estas palavras da verdade, essas palavras em forma de vibrações, vai chegar nessa pessoa. E no quadro Sou Feliz, André Luiz Vieira Souza conta como conseguiu se livrar do rancor do pai após ele ter se separado de sua mãe. Até eu conhecer a Seitonoi, eu realmente tinha muito rancor do meu pai e de toda a família dele em geral. Mas até o momento que eu conheci a Seitonoi, que faz cerca de 3 anos, aí eu realmente perdoei meu pai. Fique conosco e aprenda a cultivar a alegria no seu dia a dia. Teu corpo carnal é uma música executada por tuas cordas mentais. Mesmo que finde a interpretação musical, o executante não morre, porque ele, sendo filho de Deus, é imortal. A Seitonoi convida a todos para participarem da festividade do Santuário Rosô do Brasil em 2016. É uma festa espiritual em que inscrevemos nos registros espirituais o nome das pessoas que amamos e que não estão mais fisicamente conosco, para que recebam nosso amor sob a forma de oração 5 vezes ao dia durante 1 ano. Além da oração aos antepassados, há uma cerimônia especial em que dedicamos orações para as almas dos anjinhos abortados, enviando-lhes vibrações de amor que os conduzirão ao perdão e à felicidade. Venha participar deste grandioso evento. 10 de abril de 2016, das 9 às 11 horas, cerimônia em memória dos antepassados. E às 13 horas, cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, na Academia de Treinamento Espiritual da Seitonoi de Ibiúna, São Paulo. Você, eu e mais 12.000 pessoas, juntos, orando pela felicidade dos nossos queridos antepassados. É muita emoção. Para mais informações, acesse nosso site www.sni.org.br ou visite uma de nossas sedes. Somente o coração grato é capaz de receber novas bênçãos. Contamos com você lá. Muito obrigado. André Luiz Vieira Souza tinha uma boa relação com seus pais até que eles se separaram. Isso fez com que ele fosse tomado de ódio pelo seu pai. Mas venceu esse sentimento graças à filosofia de vida Seitonoi. Confira essa história agora no quadro Sou Feliz de hoje. Bem, desde criança, creio eu que fui uma criança feliz, até o momento que meus pais se separaram. Aí, a partir desse momento, meu pai começou a beber e creio eu que, a partir desse momento, eu comecei a guardar a mágoa do meu pai, isso quando eu tinha cerca de 9 anos. A partir desse momento, até eu conhecer a Seitonoi, eu realmente tinha muito rancor do meu pai e de toda a família dele em geral. Mas até o momento que eu conheci a Seitonoi, que faz cerca de 3 anos, aí eu realmente perdoei meu pai, hoje creio eu que sou feliz.
O bate-papo entre os preletores da Seichonoye já se tornou tradição em nosso programa. E hoje, o preletor Enio Masaki Hara recebe o preletor Olímpio Kitahara e o preletor José Adalto de Oliveira, que esclarecem quais são os benefícios da leitura de sutras sagradas da Seichonoye. Acompanhe. O assunto de hoje é os benefícios da leitura da Sutra Sagrada para os nossos antepassados. E, para falar sobre esse assunto, o professor Olímpio Kitahara. Tudo bem, professor? Tudo bem, muito obrigado. Obrigado por ter vindo. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. E também aqui o professor José Adalto de Oliveira. Tudo bem, professor? Tudo excelente. Obrigado por ter vindo. Obrigado, Enio. Eu que agradeço, viu? Morreu, né? Aí faz oração. Isso traz benefícios para quem, professor? Sim, naturalmente que tudo isso que normalmente a Seichonoye fala com relação à oração que nós fazemos para as pessoas falecidas, não teria sentido nenhum se a vida que aloja dentro de nós fosse uma vida que acabasse com a morte do corpo físico. Não é? Então só tem sentido na medida que esta vida que está alojada dentro de todos nós é uma vida imortal, né? Que transcende a morte do corpo físico, justamente por isso. Tá certo. Então, quando fala assim, morreu, como você disse agora, foi a morte do corpo carnal. E a vida do ser humano, que é a vida de Deus, continua. Sim. E essa vida, quando recebe a leitura da Sutra, é que então essa vida recebe alguns benefícios que contém na Sutra Sagrada. Sim, naturalmente. Seja em termos, digamos assim, de um parente falecido, de um amigo, qualquer coisa, e mesmo com relação à alma dos antepassados, então na medida que eles recebem esta oração, ou seja, a intenção desta oração em relação à pessoa, essa pessoa já no plano espiritual ele capta esta intenção, né, digamos assim, e acompanhado dessa leitura da Sutra Sagrada, esta Sutra, que o professor Masaru Taniguchi falou que de pequeno se salva uma pessoa e de grande salva a humanidade toda, tem essa grande propriedade, né? Então, na medida que a pessoa lê estas palavras da verdade, essas palavras em forma de vibrações vai chegar nessa pessoa e a pessoa então vai compreender, digamos assim, captar esse conteúdo destas palavras e, digamos assim, se elevar espiritualmente. Tá. Adalto, por exemplo, tem um antepassado de uma pessoa, de alguém que está assistindo o programa da Seichonoye agora. Sim. Por exemplo, faleceu de um acidente automobilístico, sofreu de dores alguns momentos antes, assim, e foi para o mundo espiritual. Primeiro que é uma possibilidade, então, dele estar sentindo essas dores no mundo espiritual, mesmo sem ter o corpo. Sim. E a partir do momento que você, então, lê a Sutra Sagrada para esse ente querido, você, alguém da família, sim, de que maneira, então, essa leitura de Sutra beneficia esse antepassado para que ele, então, deixe de sentir essas dores? O fundamental é compreender o que o professor Olímpio acabou de colocar. Primeiro, né, é o princípio da Seichonoye de que a vida continua após a morte do corpo. Então, esse nosso ensinamento, né, o ensinamento da Seichonoye, ele deixa claro que não é simplesmente no dia lá do velório, que chora, que fica ali. Nós continuamos, mesmo após a partida da pessoa, reverenciando e agradecendo e oferecendo, na verdade, a palavra da verdade. Então, o que liberta é a palavra da verdade que está aqui, essa vibração da verdade que ele vai estar recebendo. Então, mesmo lá no plano espiritual, onde ele está, quando ele recebe, por exemplo, essas palavras, não tomeis por realidade a matéria que percebeis através dos sentidos. A matéria não é substância das coisas, não é vida, não é verdade. À medida que ele vai recebendo estas palavras e compreendendo que ele não é corpo carnal, o corpo que ele deixou, que ficou aqui, já ficou aqui, mas na verdade a vida dele continua, ou seja, a jornada dele continua no mundo espiritual. Se ele esse espírito fica apegado ao corpo que sofreu o acidente, ele não consegue evoluir no plano espiritual. À medida que ele compreende esta verdade que contém na Sutra Sagrada, ele vai estar se libertando e
crescendo cada vez mais no plano espiritual. Tá. Senhor Olímpio, falando bastante sobre os benefícios da sutra para os antepassados, você tem muitos relatos na Seitanoye, né? A gente sempre ouve por aí. Você lembra de alguns, nesse momento, assim, fala, puxa vida, orou para os antepassados e, consequentemente, devido a esse ato de gratidão, aconteceu isso de bom, aquilo de bom, assim? Enio, eu gostaria de aproveitar a ocasião para falar sobre um relato que me impressiona bastante. É sobre um caso de uma senhora adepta e dirigente da Seitanoye que tinha uma empregada, e essa empregada, certa noite, ela sonhou com um sobrinho seu. E esse sobrinho tinha sido morto num baile funk, e ele, naturalmente, estava no plano espiritual, e, de repente, essa empregada sonhou com esse sobrinho, e durante esse sonho ele disse assim, olha, estou preocupado porque vai haver uma grande festa e eu estou preocupado porque não estou sendo convidado para esta festa. Né? Então, essa empregada não entendeu nada com relação àquelas palavras, mas guardou essas palavras que o sobrinho disse. E no dia seguinte tratou de falar com uma patroa e ela, então, dizendo com relação de uma pessoa que já tinha falecido e falando de uma pessoa que não estava sendo convidada para uma festa, e ela então associou a festa à festividade e concluiu naturalmente que ele não estava sendo convidado para a festividade. Então ela disse assim, tudo bem, eu entendi, imediatamente vou fazer o registro para este seu sobrinho. Aí certo dia, esta mesma senhora teve uma vontade muito grande de ler a Sutra. Não é? Então, como muita gente tem esse hábito de ler diariamente a Sutra, ela passou a ler. Aí nisso ela deu um sono muito forte e ela acabou adormecendo. E nisso ela sonhou com um jovem. E esse jovem veio dizer, olha, eu gostaria de agradecer muito, porque justamente pela oração que eu estou recebendo, não é? Eu fui salvo, porque na verdade eu tinha sido morto muito antes, digamos assim, né? E por esse fato eu estava sofrendo bastante. E assim, então, assim que acordou, ela falou com a empregada e pela descrição que ela fez dessa visão desse jovem, comprovou de que era realmente o sobrinho dela. Ou seja, veio agradecer pela oração que estava recebendo. Isso nos mostra que, se não houver esse convite, digamos assim, não há como estar lá, presente. Não é? Então, esse convite é nada mais que justamente esse registro espiritual. Não é? Então, na medida que a pessoa coloca o nome da pessoa e envia, então, naturalmente, essa pessoa vai receber com certeza. Não é? Assim, em outras palavras, só entram ou só recebem se forem convidados. Exatamente. Tá. Professor, eu fiquei colocado aqui. Todas as pessoas que estão, ou se não todas, pelo menos uma grande parte das pessoas que vão para o mundo espiritual, de uma certa forma, sei lá como que se vibra isso, eles estão pedindo para que alguém faça oração para eles. Que no caso do menino citado, né? Manifestou em forma de sonho, né? Sim. Então, mas os demais que não se manifestam, mas eles estão lá, olha, orem para mim, orem por mim, orem para mim, orem para mim, orem para mim, alguma coisa assim. Sim, na verdade, o próprio sofrimento que a pessoa tem que transforma em forma de vibrações de busca de um auxílio, né? Como que fosse uma busca de uma oração, de um socorro. Então, com isso, então, acaba sendo captado, digamos assim, né? Professor Olímpio, há também espíritos que atingiram já determinado grau de compreensão da sua natureza, que eventualmente não necessitariam mais de leitura de orações, de um modo geral, assim? Sim. Naturalmente que existem, como, digamos assim, que existem vários níveis, né, de compreensão, de iluminação dos espíritos. Então, existem aqueles que já têm a compreensão exata de que o homem não é este ser carnal, conforme o professor Adalto disse, né, que pela leitura da Sutra Sagrada a pessoa compreende de que o homem não é este ser material e que é um ser espiritual. Então, na medida que a pessoa tem essa compreensão, por mais que essa pessoa vá falecer, não necessita jamais que alguma outra pessoa
tenha que orar por essa pessoa. Não é? Tá. É uma pessoa que está totalmente livre, digamos assim, no plano espiritual. Ok. Falamos bastante agora em benefícios, né, da leitura e, de uma certa forma, a gente percebe que há muitos relatos onde quem orou foi beneficiado. Mas o sentimento verdadeiro não é fazer a oração com o sentimento de receber, né, professores? Na verdade, o sentimento deve ser o sentimento de amor e gratidão. Então, é essa oferenda que nós temos que fazer, essa oferenda da verdade. Esse benefício vem como uma consequência, mas nós não fazemos a oração visando o benefício. É como se nós estivéssemos assim, comparando os nossos ancestrais, como tem aqui no livro essa árvore, né? Então, os antepassados ancestrais representam as raízes. É como se nós estivéssemos regando, colocando água nessa raiz. Imagine aí na sua casa uma planta que está dentro de casa, meio seca, meio murcha. Você vai lá e coloca uma água. Quando você coloca uma água, algum tempo depois, o que acontece? Essa planta, ela revigora novamente. Então, o benefício, apesar de nós oferecermos para os nossos ancestrais, ele acaba vindo naturalmente para a própria pessoa. Tá. Professor Olímpio, para alguém que está em casa agora, puxa vida, preciso orar com meus antepassados, existe alguma norma, critério, alguma recomendação, ou ele pode comprar a sutra e mandar brasa? Veja bem, naturalmente que existem alguns cuidados que possamos dizer, né? Nessa sutra sagrada, na parte inicial, existe um poema também, na verdade, que é o próprio canto evocativo de Deus. Né? Então, é um canto para chamar a Deus. Né? Então, esse canto é bom ser recitado antes da leitura, que justamente faz com que o Espírito Santo de Deus possa realmente proteger aquela pessoa que vai fazer a leitura da sutra sagrada. Na verdade, como a sutra, como está sendo dito aqui, é uma sutra de uma palavra da verdade, né? Que naturalmente muitos espíritos gostariam de ouvir, né? Então é bom que a pessoa, antes de começar a leitura, então faça esse canto evocativo, né? Como que estivesse chamando a Deus. Né? E depois mentalmente chama seus antepassados, por parte dos pais, da mãe, etc. E depois então diz, pode ser também mentalmente, dizendo que a partir de agora, eu vou oferecer a leitura da Sutra Sagrada para todos vocês em sinal de gratidão. Legal. Uma dúvida também que fica no ar, professor, é sobre os antepassados. Quem são eles, né? Um primo, um sobrinho, o pai, o avô, enfim, olha, normalmente passou antes, antepassado, mas não é bem assim, né, professor? Sim. Naturalmente que são todas as pessoas que já passaram o plano espiritual, mas começa, digamos assim, dos nossos pais, né? Avós, bisavós, etc., toda essa geração grande de antepassados que temos. Mas, que nem, por exemplo, se um irmão faleceu, sim, ora para ele também, ou a família do irmão que ora para ele, ou então primos, sobrinhos, eventualmente, podemos orar? Sim, normalmente nós oramos em casa as pessoas diretas, né? Irmão, filho, etc. Mas os pais, naturalmente. Mas em se tratando de primos, de cunhados, etc., é bom que cada família faça a sua oração em sua casa. Né? No caso, por exemplo, alguém que foi casado e houve a separação, depois da separação que houve, então, o falecimento do ex-cônjuge. Nesse caso, ora para o ex que faleceu ou não tem necessidade? A ideal é fazer a oração, no caso, se, por exemplo, deixou descendente, né? Para continuar fazendo a oração para os antepassados daquele que faleceu, se ele deixou algum descendente, que seria, no caso, era a esposa, era casada, e aí tem um filho. Só que o esposo faleceu, ou separou, por exemplo. Isso. Né? No caso, se já separou, então, mas teve um filho. Então, é importante continuar agradecendo essa linhagem. Mas para aquele que está em casa e que é a primeira vez que está ouvindo esse assunto, nunca ouviu falar, não conhece a Seichonoye, o que fazer então? Né? Na verdade... O negócio é ir numa reunião do Seichonoye e pedir explicação, né? Sim, para ele ter uma orientação completa sobre essa oração aos antepassados que nós estamos falando. Mas a forma mais simples é simplesmente fechar os olhos e dizer, antepassados, muito obrigado. Porque no fundo, tudo que nós fazemos de oração aos antepassados na Seichonoye é para dizer isso para eles. É para expressar esse nosso sentimento para eles, oferendando alguma coisa que é a verdade, que é a oração. E como tudo é vibração,
Lá no plano espiritual, o antepassado capta. Olha, o meu descendente está me agradecendo. É como se nós estivéssemos lembrando de alguém que já não está mais aqui no nosso meio. Da mesma forma que muitas vezes quando nós lembramos de um amigo, da escola e tal, dali a pouco as mentes se comunicam e você acaba encontrando essa pessoa. Né? Então, esse fato também, existe essa comunicação entre nós que estamos aqui nesse mundo e aqueles que estão no mundo espiritual. Professor Olímpio, antes de conhecer a Seita Inoue, talvez o senhor tenha participado já de outro segmento religioso. Também nada impede que continue participando, né? Quando eu era para os antepassados, o bisavô era um católico fervoroso ou um evangélico, né, ali bem ativo. Quando vai ler uma sutra assim, que não é, a princípio assim, isso aqui não é da minha igreja, eles aceitam naturalmente ou tem que ter uma conversinha assim, modo de dizer? Sim. Na verdade, nós estamos falando sobre os benefícios da leitura desse livreto maravilhoso, que é a Sutra Sagrada. E essa sutra contém uma verdade contida, digamos assim, em todos os ensinamentos, grandes ensinamentos, né? Então, em termos de conteúdo, podemos dizer que existe também no conteúdo das religiões que os parentes, né, os antepassados professavam, também esse mesmo conteúdo. Então, é bom que se explique, né, nessa oração que nós estamos oferecendo, de que nós vamos fazer a leitura desta sutra, cujo conteúdo, né, digamos assim, em outras palavras, a mesma expressão do conteúdo daqueles que já seguiam quando em vida. Né? Então, assim, com essa explicação, eles podem aceitar com mais facilidade. Muito obrigado, professor Olímpio Kitahara, obrigado pela orientação, obrigado ao professor José Adaldo Oliveira, obrigado pela orientação, muito obrigado a todos vocês que fazem parte dessa família Seita Inoue. Com a nítida sensação de que temos a vida em nossas próprias mãos, vamos agora ao nosso momento de reflexão. Em qualquer pessoa existe uma grandiosa capacidade infinita que, quanto mais for polida, mais brilho externará. Muito obrigado. Dinamize sua capacidade. Foi um privilégio grandioso poder compartilhar com os senhores de mais um programa Seita Inoue, um modo feliz de viver. E deixando de lado todo e qualquer orgulho intelectual, vamos agora nos pôr diante de Deus com o coração totalmente humilde. É o nosso momento de oração, estamos finalizando o programa de hoje, mas olha, conto com a sua companhia no nosso próximo encontro, tá bom? Então vamos lá para o nosso momento de oração. Oração ao magoarmos alguém. Não devemos tentar resolver precipitadamente uma questão quando estamos com raiva, pois nestas ocasiões somos facilmente levados a proferir palavras agressivas e acabamos criando desentendimentos e desarmonia. E também não devemos escrever a alguém quando estamos zangados com ele, pois acabamos escrevendo palavras que o magoam ou ofendem profundamente. Se você, no momento de exaltação, magoou ou ofendeu alguém, de nada adianta ficar remoendo o seu arrependimento. Isso não vai anular as palavras ásperas e ofensivas que você proferiu ou escreveu. O que você deve fazer nessa ocasião é lembrar-se de primeiro confiar a Deus a solução do problema e mentalizar o seguinte: no momento de exaltação, magoei fulano e estou muito arrependido. Mas sei que Deus, com sua infinita bondade, perdoa-me e irá orientar-me para que eu não volte a cometer o mesmo erro. Sou profundamente grato a Deus por seu grande amor e sua imensa generosidade. Tenho certeza de que a harmonia voltará a reinar entre mim e fulano, pois estamos ligados através do amor de Deus. Na verdade, estimo fulano e ele me estima. Muito obrigado.